Se você quer elevar o nível de qualidade das suas artes na aerografia, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar os seus extensos multicamadas e conseguir resultados incríveis e com qualidade profissional, seguindo alguns passos bem simples para você transformar um desenho animado, um desenho mais realista em extenso facilmente. Então acompanhe esse vídeo até o final para você não perder nenhum detalhe e assim aprender essa técnica que vai te transformar em um artista profissional em alguns minutos. Então vamos lá! Para a gente começar aqui a entender como funcionam os extensos multicamadas, eu preciso voltar um pouco mais aqui de novo na estrutura de um desenho. Você sabe que um desenho ele é composto de objetos geométricos e aqui fica muito mais fácil de você compreender como você vai fazer a criação dos seus extensos. Lembrando que sempre que você precisar, você pode utilizar aqui as linhas de segurança. Essas linhas de segurança servem tanto para fazer os contornos do desenho, essa região aqui, como para remover aqui a parte interna do seu desenho. Na aula passada você aprendeu como fazer aqui as linhas de segurança para para cortar os contornos do seu desenho, e nessa aula eu vou te dar uma visão mais objetiva de como você faz essas linhas para utilizar, para remover a parte interna aqui do seu desenho. E isso vai ser um conceito muito legal, pois eles se complementam e em determinados tipos de trabalho você pode tanto cortar o contorno como também a parte interna aqui, e assim vai tornar os seus extensos muito melhores e muito mais ágeis de se cortar. O primeiro conceito aqui é que se eu fosse fazer esse quadrado aqui, eu simplesmente cortaria a parte interna aqui, completamente. Porém, em algumas situações eu não vou ter elementos como esse daqui, mas é claro que diferente dos contornos, eu vou ter muito mais elementos grandes como esse do que elementos pequenos como esses daqui. Então, se eu fosse cortar um extenso onde tem umas linhas internas assim, eu simplesmente pouparia os contornos e cortaria a parte interna, eliminando completamente essa região aqui e deixando os contornos livre ali para, se caso utilizar um outro extenso, ou fazer ali no freehand esse contorno. Você pode ver que objetos geométricos são muito mais fáceis, porém existe uma situação muito frequente nos desenhos que você tem que tomar cuidado, que é esse caso aqui, Imagine que você vai ter um olho aqui de um desenho, onde tem um brilho aqui, tem um efeito outro aqui, e aqui é tudo preto. Isso daqui é muito frequente. Se você não tomar cuidado, você acaba cometendo um equívoco e cortando do jeito errado. As linhas de segurança para você fazer essa situação vai ser muito importante, pois aqui você teria que colocar uma linha de segurança aqui e nessa região aqui. Por que essas 4 linhas? Porque se eu cortasse em volta de tudo nessa sequência aqui, eu iria remover a parte interna do meu extenso, e isso não é o certo. O certo é eu remover essa região aqui, depois essa região aqui e essa daqui. Em uma outra folha eu removeria essa outra região interna aqui completamente. Então eu iria ter um outro extenso somente com esse corte aqui no meio, que é o do olho central, e aqui eu iria pintar de branco. Esse é o extenso multicamada, e aí com a sincronização das camadas você iria posicionar depois esse daqui, iria pintar aqui no meio e iria bater certinho, não iria ter nenhum tipo de problema. Então a criação dos extensos multicamadas, eles são compostos de áreas muito maiores e muito mais abrangentes, e você não tem tantas pontes como nos contornos, como eu mostrei nas aulas anteriores, e isso é muito legal para você conseguir facilitar todo o processo de pintura. Se aprofundando um pouquinho mais, eu tenho aqui um desenho onde eu vou te explicar mais ou menos como funciona. Em alguns casos você vai ter uma interrupção de um contorno aqui bem brusca, como nessa outra caso aqui você vai ter esse contorno aqui, você vai ter um outro contorno aqui saindo do seu desenho e entrando numa região muito grande, e para essa região muito grande não ficar, e quando você dobrar o seu extenso não entrar tinta por baixo, você cria linhas de segurança bem em pontos estratégicos. Essas linhas de segurança, como nessa região aqui, para essas pontas não ficarem soltas e dobrar, você cria ela para simplesmente manter o seu extenso bem fixado na superfície. Quando você pulverizar a tinta, ele não levantar, e depois com o seu
aerógrafo, você vem fazendo apagando essas linhas de segurança aqui. E aí, o ponto mais legal depois de você ter feito essas linhas de segurança é você simplesmente vir cortando as regiões internas do seu desenho. Então você vai remover essa região, essa daqui e essa daqui. Tudo isso vai tornar o seu stencil ali bem fixado. Esse é um processo também que você pode usar e dependendo do desenho, se você tiver poucas cores, como é essa situação aqui, você consegue criar em uma única folha. Porém, em alguns desenhos você vai ter muitas cores, muitos elementos. E aí o legal é você separar cada cor em uma folha diferente. Então aqui eu teria uma cor, seria uma folha. Aqui eu teria uma outra cor, seria outra folha. E assim depois eu iria posicionando essas folhas uma sobre a outra para conseguir fazer o corte ali e a pintura do meu desenho e conseguir o resultado final que eu desejo. Assim vai se tornar muito mais fácil. Deixa eu te mostrar como ficaria realmente depois que você corta o seu stencil utilizando desse método. Ó, eu tenho aqui o meu desenho que eu fiz na aula anterior, que eu já te mostrei na aula anterior, que nós fizemos o contorno dele. E aqui você pode reparar que a roupa dele, que é azul, eu simplesmente cortei. Você pode notar, ó, que não tem nenhuma linha de segurança. Mas se caso eu quisesse colocar, eu poderia colocar nessa região aqui, ó, onde tá vendo que o meu stencil ele tá levantando? Então, eu colocando aqui uma linha de segurança, eu tornaria o meu stencil muito mais fixo e muito mais seguro. E na hora de pintar, eu pintaria normal e depois removeria o stencil e faria a remoção dessa linha de segurança. Simples assim. E você pode ver que eu só cortei o azul. E aí na próxima camada, eu já cortei aqui, ó, todas as cores amarela ou o mais próximo disso. Então, ó, você pode ver que eu tenho aqui o amarelo e aqui eu tenho um outro tom de amarelo, mas eu cortei ele já nessa própria camada, pois eles são bem distantes um do outro. E essa distância me facilita na hora de cortar os meus stencils. O que não pode acontecer é eu cortar essa cor aqui e vir aqui, ó, e cortar o branco de cima. Isso faria com que eu perdesse toda essa região em volta e essa parte interna. Então a cor branca daqui iria contaminar a minha cor amarela e vice-versa. Então isso já não pode acontecer. Lembre-se que em cada folha você deve ter apenas uma única cor. E aí eu fiz em uma outra folha, mais uma vez, o corte aqui apenas do tom vermelho. Você pode ver que é bem simples esse tipo de stencil, mas ele necessita de múltiplas camadas para você conseguir cortar. E aqui entra aquele joguinho que eu falei lá na aula anterior. Você tem uma marcação de segurança. Quando você trabalha com stencils multicamadas, você deve ter essa marcação de segurança para você conseguir unir todos os seus stencils de uma única vez corretamente. Pois ó, você, independente se a folha bate ou não, você pode ver, ó, que com essas marcações aqui embaixo, eu consigo alinhar o meu stencil e ele se encaixa perfeitamente. Se eu vir com a outra camada aqui, ó, eu encaixo aqui numa de cima, encaixo aqui, ó, na camada de baixo e eu tenho aqui os meus stencils todos alinhados de acordo com a necessidade. E aí eu já cortei também os contornos do meu desenho, coloquei a marca de segurança e quando eu for pintar, eu só dou uma marquinha bem de leve nessas marcações de segurança para que eu consiga encontrar e alinhar todos os meus stencils. Essa marcação aqui, ó, serve para você alinhar os seus stencils. E assim você consegue ter um bom desempenho, consegue pintar os seus desenhos muito mais rápido e de forma bem mais fácil utilizando essas camadas de stencil. Então você consegue ter uma noção de como funciona a criação de stencils multicamadas e como ele se torna simples fazer os seus desenhos aí no dia a dia. E você percebe também que aqui, ó, nós não temos muitas marcações daquelas linhas de segurança, pois o desenho ele é bem simples e a gente criou um stencil exclusivamente para os contornos aqui do nosso desenho. Então a gente eliminou todas essas linhas aqui da parte interna do meu desenho, o que facilita tanto para mim pintar quanto para mim depois finalizar com os contornos, ok? Com esse método você não vai ter erro, apenas segue esse processo. Caso você tenha alguma dúvida, não se esqueça de me dizer aqui nos comentários desse vídeo. Agora você aprendeu na prática, passo a passo, todos os detalhes importantes para você conseguir
cortar e criar os seus stencils aí multicamadas, seja de desenhos animados ou de desenhos realistas. O processo para desenhos mais realistas é o mesmo, porém você vai ter muito mais camadas para conseguir fazer ali o encaixe perfeito e o resultado se tornar bem legal. Caso você queira se aprofundar e obter acesso a técnicas mais avançadas, um conhecimento mais prático e detalhado, aqui na descrição vai ter o link do treinamento Mask Free, onde eu te ensino como fazer os seus stencils multicamadas de forma muito mais rápido, como você faz para cortar os seus stencils 3 vezes mais rápido e como utilizar a plotter de recorte para fazer qualquer stencil e conseguir pintar qualquer superfície facilmente. Você não necessariamente precisa cortar os seus stencils à mão e eu te ensino técnicas mais avançadas para facilitar todo esse processo. Caso você queira saber mais, é só clicar no link aqui na descrição desse vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se caso ficar alguma dúvida, me diga aqui nos comentários. Assim eu vou conseguir te ajudar e te orientar passo a passo. Quem sabe eu não traga mais vídeos com base nessas dúvidas que possa ter gerado e assim você consegue aplicar essas técnicas que eu ensinei nesse vídeo. Na próxima aula eu vou te mostrar agora a execução de todo esse processo que você aprendeu para facilitar e você compreender como fazer o processo completo do início ao fim e conseguir fazer suas artes com qualidade profissional e utilizando um método bem simples e prático. Vou ficando por aqui, um forte abraço, até a nossa próxima aula.